A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um programa falando de Bíblia. Esse é o seu programa falando de Bíblia. Esses dias está acontecendo as festividades da nossa padroeira aqui na nossa comunidade vizinha, não é? Chamada pelo sinal da Santa Cruz. E uma jovem, na hora da missa, né? Ela não prestava muita atenção no que o padre estava sempre, sim, olhando muito para mim. O que será que essa pessoa está olhando muito para mim? Depois, no final, ela veio me cumprimentar no final da missa, dizendo: olha, eu não acredito que você é o Fábio Pentecostes. Nossa, eu achei o teu canal no YouTube e o que eu aprendo sobre a fé, e qualquer dúvida que a pessoa tenha sobre a fé, você tira, hein? Parabéns pelo canal. Então, meus queridos, nós encontramos pessoas assim, vemos os testemunhos que esse canal tem feito na vida de muitas pessoas. O que este apostolado, esses dois canais, tanto o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, como o canal Tradição Católica dos Debates, tem feito na vida do nosso povo, instruindo na fé. E hoje, meus queridos, hoje esse vídeo é refutando uma parte do protestantismo. Veja, presta atenção no que eu vou dizer. Não é todo o protestantismo, é refutando uma parte do protestantismo e a teologia da libertação. Não é toda a parte católica, não é todo o catolicismo, não é a doutrina, não entenda mal, católica, mas refutando a teologia da libertação. Isso mesmo. Eu vou mostrar o que eles utilizam para ser a favor disso que é horrendo, que é asqueroso, que fere, segundo a Virgem Maria nas suas aparições, o coração de Deus. Você vai ver comigo dentro das Sagradas Escrituras. E para começar, nós vamos mostrar onde eles adulteram. Protestantes que são a favor disso, aceita do agenotruque, falso apóstolo, e do senhor Edir Macônia, que também se dizem ser a favor dessa atrocidade. Não é? Então veja só. Eclesiastes, que eles utilizam tanto para serem a favor disso que é horrendo. Eclesiastes, capítulo 6, verso 4. Você não tiver aí sua Bíblia, eu aconselho você a fazer esses estudos sempre com a Bíblia da Ave Maria. Né? Sempre com a Bíblia da Ave Maria, porque é a melhor que temos para estudos. É a que contém os originais da Neo Vulgata. Então nós precisamos usar aquela que está mais próxima dos originais. O resto é apenas para fazer alguns estudos, algumas coisas, sabendo que elas não estão 100% corretas. É óbvio que a Ave Maria também não está 100% correta, mas é a mais próxima dos originais, 99,99% correto. Vamos lá. Texto na tela, diretor. 6:4 de Eclesiastes. Olha só, olha aí, você está vendo na tela. Porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade. Volta para mim, diretor. Presta atenção, meus irmãos. A Sagrada Escritura é clara, eles utilizam, eu já vi essas seitas utilizando esse verso para serem a favor do aborto. Mas na realidade, esse verso aqui, ele está falando que o aborto ele é em vão, que o aborto ele é das trevas, que o aborto não é de Deus, que o aborto não é correto, não é certo, seja em qualquer situação. Então a igreja, a doutrina da igreja, ela é a favor da vida desde sua concepção até o declínio natural, ou seja, até a morte natural. No entanto, a igreja do nosso Senhor, fundada por ele, é a favor da vida, não importa de que forma seja. Por exemplo, aqui no Brasil é aprovado o aborto por estupro. Mas que culpa tem a criança das atrocidades dos adultos, dos pais? Nenhuma.
Então essa criança ela não tem o direito de viver. Não é? Eles vão e assassinam essa criança. Assassinam essa pessoa. Assassinam essa vida. Interrompem essa vida. Então essas seitas aqui que eu acabei citando, elas são a favor do aborto. Como também a teologia da libertação, porque votam em partidos abortistas. Não é? E assim, muitos católicos seguem a teologia da libertação. Por quê? Porque eles são marxistas. Eles servem a Satanás. Não só a teologia da libertação. E você acha que a teologia da libertação acabou, mesmo sendo condenada pelo Papa? Olha aí. 47% de católicos estão do lado do partido abortista. Ou seja, 47% de católicos são da teologia da libertação, para você ter uma ideia. Nós vemos, meus queridos, contados nos dedos no Brasil, bispos e padres que se abrem a boca para falar contra, não é, o aborto, para falar a favor da vida, para falar da doutrina da igreja. A maioria fica inerte. A maioria, sabe o que dizem? Esses dias eu estava assistindo um padre lá de Aparecida entrevistando o outro. E esse padre que entrevistava o outro dizia: o que a igreja orienta os fiéis nesse tempo de política? Aí o outro padre já foi citar São Tomás de Aquino, já citou Santo Agostinho, já citou, não é? Muitas coisas. No final, esse padre da teologia da libertação, inclusive é um careca, que não tem cabelo na cabeça, disse assim: qualquer dúvida, veja só, qualquer dúvida que você tenha, olhe para aqueles que olham para os pobres. A teologia da libertação, para ela não existe pecado, porque eu conheço. Lido o tempo todo com padres da teologia da libertação. São pessoas que estão batizando, sendo padrinhos que não são casados na igreja. São pessoas que estão indo fazer o crisma, a confirmação, que vivem juntos, outros amaziados. Você já vê logo a coisa errada, né? Porque aquele pastor que está à frente é da teologia da libertação. Não se importa com nada. A única coisa que a teologia da libertação lembra para os seus fiéis lembra dos pobres, só isso. Então esse padre lá da TV Aparecida, nós sabemos que o eixo desses padres de Aparecida, desses redentoristas, e isso parte do nosso coração em saber que a doutrina, não é? Teológica, hoje dos redentoristas, numa grande maioria, é a teologia da libertação. Digo por experiência própria de um colega meu de nossa cidade que está estudando para ser padre da teologia, para ser padre redentorista. Já faz 10 anos que está lá. E o cara falou: veio aí na cidade, mandou queimar a Bíblia da Ave Maria e usar a pastoral. Quem é que manda queimar a Bíblia da Ave Maria? Rapar fora as outras traduções e usar a pastoral? Até é ele. Porque a pastoral é o catecismo deles. Olha para o rodapé e vocês vão verem. Entende? Então eles pegam esses versos aqui para dizer: não importa não. Aonde foi que a ATL deu a vida por alguém? Onde foi que a ATL deu a vida pela santidade e pela moral judaico-cristã? Em lugar nenhum, meus irmãos. Ela é marxista, ela tem um olhar e ela traz no seu coração a doutrina maçom. A doutrina maçom. A teologia da libertação, junto com protestantes e outras falsas doutrinas, prepara um povo para a vinda do anticristo. Nada mais do que isso. Presta atenção. Então, logo quando o versículo, não precisa colocar na tela, porque é em vão o fato do aborto ter vindo e ido para as trevas. É em vão. Por que em vão? Porque é do diabo. O que significa isso, irmão Fábio? Porque isso daqui não pode ser aplicado nos seres humanos. O aborto. O aborto é diabólico. O aborto é em vão. Em vão, não em se dizer
O aborto está esquecido. E era bom se abortar. Não, não é nesse naipe. Quer dizer que o aborto, ele é maligno. O aborto, ele é em vão porque ele não traz vida. O aborto, ele é em vão porque ele é das trevas. Tudo que das trevas é vão. Logo diz, seu nome permanecerá na obscuridade. O seu nome, o nome aborto, do que? É das trevas. Obscuridade pertence ao quê? Vem do termo escuro. Escuro vem do quê? De morte. Vem de destruição. Vem das próprias trevas, o inferno. Lá quando nós olhamos, meus queridos, para o Êxodo, e você vai pegar aí comigo, nós vamos apresentar na tela para você. Êxodo capítulo 23, versículo 26. Põe na tela, diretor. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. O número dos teus dias. Volta para mim, diretor. Aí está. Deus está dizendo aqui que não haja na nossa terra. Quando Deus disse não haja, não haverá em tua terra. O que é tua terra? Em nossa igreja. Não pode haver na nossa igreja pessoas que sejam a favor dessa atrocidade. Não pode haver pessoas na nossa igreja, tua terra, a terra católica, a terra protestante, a terra espírita, a terra dos ateus, dos muçulmanos, dos judeus. Não haja entre essas nações, essas religiões, mulher que aborte. Logo em seguida diz mulher que aborta nem estéril, porque essas mulheres, na realidade, queriam ser o quê? Estéreis, não dando estéreis, não dando luz a seus filhos, matando em seus ventres. Repare, meus queridos amados irmãos e irmãs, o que Deus está fazendo. Esse vídeo hoje é refutando a seita de maconha, a seita de agenotruque. A agenotruque é a favor do aborto por estupro. E ele mente distorcendo essas coisas aqui. Ele mente para os seus sequazes, para os seus clientes, distorcendo esses versos bíblicos. Só quero dizer que na tradução da Bíblia da CNBB, se não estou aqui enganado, é muito bom esse versículo do Eclesiastes na Bíblia da CNBB. Então, Deus é claro demais para nós. Então, quem é a única igreja que é a favor da vida em sua concepção ao declínio natural? Afundada por Jesus. Afundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá óbvio, tá claro? Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Salmo 93, versículo 21, olha o que está escrito. Salmo 93, versículo 21. Põe na tela, diretor. Atentam contra a alma do inocente e condenam o sangue inocente. Volta para mim, diretor. Aqui está. Você viu aí na tela diferente. Você viu aí na tela atentam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Nós estamos vendo aqui que essas crianças, elas são justas na seguinte condição. Elas ainda não vieram ao mundo para cometerem pecados. Elas apenas herdam aquilo que o Salmo 50, verso 7 diz: antes de minha mãe conceber no seu seio, eu já era pecador. Quer dizer que ela veio com aquilo de Adão e Eva, o pecado original, que no batismo é cortado. Então, quer dizer, atentam contra a vida do justo. É óbvio que esse versículo se cumpre com Jesus, né? Atentam contra a vida do justo, derrama o sangue inocente de Jesus, inocentemente foi condenado à morte, seu sangue foi derramado, flagelado, os flagelos. Mas também fala dos santos inocentes. Por que não lembrarmos aqui de Herodes, que manda assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo? Uma atrocidade horrenda, terrível, massacradora, diabólica.
Então, logo nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que quando nós vamos para o livro da sabedoria, capítulo 12, eu vou deixar esse da sabedoria por último. Vamos para Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos. Pega Atos dos Apóstolos. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19. Põe na tela, diretor. Esse rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais. Olha aqui, olha agora, ó. E obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Volta para mim, diretor. Veja aí, meus irmãos. Logo nós estamos vendo que a Sagrada Escritura é clara quanto a isso. Ela é clara contra isso quando atenta contra a vida dos inocentes. Veja, se você viu a parte B, diz, ó, obrigou-os a rejeitarem seus filhos para privá-los da vida. O que o aborto faz? Privar os filhos da vida. Decidir por alguém que não tem vez e nem voz para poder se defender. Isso é um atentado, segundo a Virgem Maria, repito o que eu disse no início do vídeo, é um atentado que fere demais o coração de Deus. Se nós olharmos aqui para agora está tendo as festividades lá, inclusive até a minha esposa vai, não é? Aqui no nosso estado de Pesqueira, as aparições de Nossa Senhora das Graças. Ela disse que há 2, se eu não estou aqui enganado, 2 ou 3 castigos para o Brasil, quando o comunismo governar esse país e começar a derramar o sangue inocente. Ou seja, esse sangue inocente, ou seja, aprovarem o aborto aqui nesse país. Aqui nesse país, né, os abortistas, na calada da madrugada, já aprovaram, não é, aborto de anencéfalos, nem se chama esse nome, parece que é anencéfalos, má formação, a segunda parece, se eu não estou enganado, e também por estupro. Veja que o Brasil já está chamando a desgraça. O salmista diz que a desgraça, né, um pequeno fragmento abre uma cratera. O salmista diz que o mal, que um pequeno mal, um pequeno pecado, uma pequena atrocidade chama, ou seja, um boi chama uma boiada inteira. Então, repare, meus queridos, que logo nós estamos vendo que esse país anda para isso. E haverá castigos e destruições por causa desses crimes. Por causa desses crimes que ferem o coração de Deus. Por isso que o mundo será castigado. Não é? Por causa de tamanhas atrocidades que os seres humanos, influenciados por Satanás e servidores do capeta, estão a fazer. Não é? A ferir o coração de Deus. Porque para esses hereges, esses que não têm mais temor no coração a Deus, para eles Deus não existe mais. Por isso nós vemos o mundo do jeito que está. Vocês acham que vai parar apenas com a peste do coronavírus? Não. Só está dando um tempinho para dobrar. Porque quando nós entrarmos, se não já estivermos dentro da grande tribulação, quem viver verá coisas terríveis, porque o livro do Apocalipse fala que os 3 ais, aliás, 4º ais, está para vir sobre a terra. Entre elas, peste, fome e guerra. Ainda não vê a 3ª Guerra Mundial, que vai ser totalmente na bomba, na arma nuclear. Guerra nuclear. Então veja, peste são as enfermidades. Coronavírus, irmão, mas lá atrás, a gripe espanhola, não sei o quê. Sim, mas isso foi controlado. Mas isso foi, e veja que esse coronavírus, nada controlou ele. Nada controlou ele. Inventaram esse negócio dessas vacinas, mas essas vacinas não apalacou nada. Eu conheço pessoas que fazem um levantamento aí, é porque eles esconderam. Eu espero que o YouTube não ferre esse vídeo, por caridade, tá? Deixa a gente expressar a nossa fé. Todo mundo tem o direito de expressar a sua fé. Eles se escondem, mas a maioria que morreu tinha as vacinas, eram vacinados. A maioria dos que morreram eram vacinados. Façam um levantamento aí certo, não é?
E pessoas como Janaína Pascoal, que botaram a boca para denunciar essas vacinas e logo calaram ela. Com testemunhos de médicos que por debaixo dos panos testemunhavam o que essa vacina era um veneno, não é? Dando problema nas pernas do povo. Infarto, nem sei qual é esse nome. Então é só ver isso. Porque não é vacina que dá jeito, não. O que é que dá jeito? Arrependimento dos seus malditos pecados e se voltar para Deus. O que é que o livro do Apocalipse diz? E os homens não se arrependeram dos seus pecados para dar glória a Deus que poderia livrá-los desses flagelos, diz o livro do Apocalipse. Não, eles continuaram cada vez mais ímpios, cada vez mais pior. Veja com esse coronavírus, se arrependeram dos seus pecados. Não, tornaram-se pior. Né? A mídia satânica e diabólica aprovando o que não presta. Até os comerciais nojentos com homossexualismo no meio. Então veja, ficou pior. Então não imagine que isso vai trazer coisas boas. A pergunta é, qual é o futuro da Terra? A Terra terá futuro? Às vezes as pessoas pensam assim. As pessoas perguntam para mim, que eu sou casado há 14 anos. Você já tem filho? Não. E nem me preocupo para ter. Irmão, você acabou de dizer aí que Deus disse, não haja mulher estéril na Terra. Mulher estéril por parte de aborto. A minha esposa e eu, nós não temos filhos. Nós não temos filhos, nós não usamos método nenhum para ter filhos, porque somos estéreis mesmo. Mas Isaías diz que virá um tempo que feliz é estéril que não deu à luz, que se era melhor dar à luz para ter filhos ímpios, é melhor não ter. Meus irmãos, deixa eu te falar. Hoje as pessoas que estão tendo filhos estão tendo trabalho, pessoas da igreja estão tendo trabalho, pessoas de fé trabalham com seus filhos com o que estão ensinando nas escolas. E ainda nem foi aprovada a ideologia de gênero, que está para ser aprovado se os comunistas forem para o poder desse país. Nossa Senhora Aparecida, ajude que não. Que sejam derrotados nas urnas e que não tenha fraude nessas urnas que eles estão dizendo. Espero que o YouTube não derrube esse vídeo por caridade. Vejam só. Então nós vemos esse descontrole. O ser humano não quer mais olhar para si e se arrepender dos seus pecados. Não. Não quer fazer isso. Porque não teme mais a Deus. Acabou seu temor de Deus. Então veja só. Quando nós olhamos para Êxodo 1, vamos voltar para o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 1. Essa passagem de Atos que nós vimos aí refere-se a Êxodo 1, 15 a 17. Preste atenção. Põe na tela, diretor. O rei do Egito dirigiu-se, ou seja, o faraó, dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e a outra Fua. E disse-lhes, quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as verdes sobre o leito, se for um filho, matai-o. Olha, se for um filho, matai-o. Mas se for uma filha, deixai viver. 17. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Volta para mim, diretor. Aqui está. Por que nós falamos contra a atrocidade do aborto? Porque nós somos tementes a Deus. O rei disse, o faraó disse, matai-o. Mas o versículo 17 diz que elas não mataram porque elas eram o quê? Tementes a Deus. Então uma pessoa que é temente a Deus, ela não vota em partido abortista. Uma pessoa que ela é temente a Deus, ela não aceita, não é? Ficar inerte diante de uma atrocidade dessa. Por que os católicos, conhecedores da doutrina, quando vão se praticar um aborto, inclusive já é o segundo aborto que trazem lá do sul para cá, para a nossa capital, Recife, porque lá os médicos de lá são tementes a Deus e não querem fazer aborto por estupro. Então trazem aqui para o nosso estado. Por que o Nordeste é um estado é um lugar tão precário, é onde as pessoas mais sofrem, onde tem mais fome no Brasil, é no Nordeste? Porque tudo que é de atrocidade, de coisas ruins, pode fazer um levantamento, sempre acontece no Nordeste. Lá no Sul, os médicos não aceitam fazer o aborto, assassinar a vida inocente no seio de sua mãe. Nós vamos levar lá para o Recife, lá no Pernambuco, que lá tem médico abortista. Só lembrando que o médico que fez isso
não é? Aqui ele foi excomungado da igreja. Excomungado da igreja. Por que são excomungados da igreja? Uma pessoa que ela é a favor do aborto, ela está na fila da comunhão, ela está cometendo um crime contra a alma dela tão grande que ela está tomando um copo de veneno. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Todo aquele que come do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 30. Versículo 31 diz, por isso muitos já estão mortos, muitos estão fracos na fé, porque essas pessoas já estão comungadas, excomungadas automaticamente e estão na fila da comunhão, comungando como se fosse normal. Por isso que Pedro diz que o julgamento começará por acaso. Que casa? Pela igreja que Cristo fundou, porque está cheio de gente que até conhece, até sabe que a igreja é contra o aborto. Mas elas estão lá votando em partidos abortistas. Eu estou incluindo aqui todos, tá? Todos da TL. Padres, bispos, leigos, seminaristas, freis, que estão sendo preparados. Um bocado aí, tem um bocado aí. 47% dessa turma apoiando partidos abortistas. Veja, meus queridos, Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Porque são poucos os que zelam pela doutrina, são poucos os que são a favor da vida, são poucos que são de oração, são poucos que buscam a santidade. Se não fosse assim, a maioria era santos. Não é? A igreja já tinha canonizado a maioria dos seus filhos santos. No entanto, não. É uma minoria. E Jesus nos alerta dizendo, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Esse povo está nem aí. A maioria está aí para aparecer. Né? Pois é. E logo, meus irmãos, nós olhamos aqui para sabedoria. Sabedoria, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. A sabedoria dá o cheque-mate contra o aborto. Sabedoria, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Põe na tela, diretor. Seus cruéis mortecínios de crianças. Olha aí, o que a Sagrada Escritura está dizendo? Seus cruéis mortecínios de crianças. Outra tradução diz, matanças de crianças. Seus festins de entranhas, carne humana e sangue. Eles cortam a criança de quase 9 meses, né? No seio da mãe, 8 meses, que já está formada, e eles cortam os bracinhos dela, cortam as pernas, fazem tudo isso. Isso é uma atrocidade diabólica, infernal, para poder tirarem a criança do seio da mãe. Aí está, aí, outra vez. Seus festins, para eles é festas. De entranhas, porque está nas entranhas da mãe. Carne humana e sangue. Suas iniciações, os mistérios orgíacos, veja, vivem. Essas pessoas não são cristãs, não são da igreja de Deus, ó. Por isso que fala mistérios orgíacos, são de outras religiões diabólicas que são a favor disso. Olha o 6 agora, ó. Olha aí, ó. E os crimes de pais contra seres indefesos. Volta para mim, diretor. Aí está. Precisa explicar isso aqui? Isso aqui está mais explicado do que nunca. Veja, só o verso 6, a parte A. Ó. E os crimes de pais contra seres indefesos. O aborto é só isso. Crimes dos pais contra os seres indefesos. Que não pode se defender e nem tem voz. E que os pais, decidiram que ele não vai viver e acabou. E o Estado tem que aprovar isso. Então o Estado diabólico, que é governado por Satanás, porque o Estado pertence ao poder, aos poderes deste mundo, é a primeira fera do Apocalipse 13 que sobe do mar, tudo envolvido com a política, e esses
parte de religiosidade, de falsas doutrinas que apoiam isso, é a segunda fera que sobe da terra, capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, que está em concordância com a primeira. Então vejam, meus queridos, o quanto isso é pesado. Sabe por que eu não coloquei sabe por quê? Agora que está terminando o vídeo, eu vou dizer. Sabe por que eu não coloquei aqui o título contra o aborto? Porque vocês não assistem. Eu fiz um vídeo há um ano atrás falando do aborto, ninguém assistiu o vídeo. Eu postei nesse canal, depois eu excluí o vídeo, tinha 6 visualizações. Se eu não colocar um título chamativo para vocês verem um vídeo como esse aqui, bem feito como esse, falando que a igreja e a Sagrada Escritura é a favor da vida, desde a sua concepção até o declínio natural, você não vai assistir. Ou não? Estou errado? Me diga que eu estou errado. Se católico se interessa por essas coisas, não se interessa. Então, para que você pudesse assistir, eu tive que colocar refutando nesse sentido, né? Refutando uma parte do protestantismo e a TL, para que você pudesse assistir, certo? Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Eu estou gravando esse vídeo antes da política. Cuidado. Cuidado que partidos abortistas querem governar esse país para aprovar aborto e ideologia de gêneros e uma satanidade grande. Certo? Tenha cuidado. Cuidado disso. Rezemos. Estamos rezando toda a madrugada. O Rosário da Madrugada. Nessa quaresma de São Miguel. Para que os abortistas caiam por terra. Em nome de Jesus. E da Imaculada Conceição. Deus abençoe. Meta o dedo no like. Se é que alguns vai gostar e vai meter dedo no like. Já sei muito bem. Se tratando desse tema com católicos. A maioria, não todos, mas uma grande maioria. Já sei muito bem. Até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vire. Viva a vida.